Olá, povo de Deus, saúdo meus amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que maravilha! Estamos aqui mais uma vez a mais um encontro para falar do amor de Deus. Mas hoje nós vamos dar continuidade ao estudo bíblico sobre Apocalipse. Vamos hoje fazer um estudo sobre o livro de Apocalipse. Nós começamos na introdução, começamos no primeiro capítulo e versos e vamos dar continuidade hoje. Nós vamos ainda ler e dar continuidade no livro de Apocalipse do apóstolo João, no capítulo 1 ainda. Nós vamos ler e vamos também aprender o que a palavra fala para mim, para você. Nós vamos ler capítulo 1, versos 9 até o versos 20. Acompanhe comigo, meus amados. Na Bíblia Sagrada, eu sempre costumo dizer que ela vai dando uma direção no texto que nós vamos ler. Então aqui em cima da sua Bíblia já fala João em Patmos, a visão de Jesus glorificado. Mensagem às igrejas da Ásia. Mas essa mensagem não só ficou na igreja da Ásia. Esse Jesus glorificado, ele não ficou só ali em Patmos, em uma visão que João teve. Ele foi muito mais além, porque Jesus, ele fez com que o seu ministério ele crescesse. Através da morte na cruz, Jesus não ficou só em Patmos, ali João tendo aquela visão de Jesus. Ele chegou para mim e chegou para você. Amém? Meus amados, vamos ler comigo. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 cartiçais de ouro, e no meio dos 7 cartiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e como os olhos, como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, é o que vive. Fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém.
e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Meus amados irmãos, antes de a gente começar a falar sobre esse capítulo e versículo, precisamos entender o que é a ilha de Patmos, que na Bíblia ela é relatada. A ilha de Patmos, aqui que fala aqui na Bíblia Sagrada, era um local de exílio do apóstolo João. Apocalipse 1:9, ela traz isso para mim e para você. A ilha de Patmos, ela era uma pequena ilha rochosa no mar Egeu, usada pelo Império Romano como uma colônia penal. Isso significava também que ela era conhecida como local onde João recebeu e escreveu as visões do livro de Apocalipse. É muito importante a gente ter esse conhecimento, porque ainda hoje muitas pessoas perguntam e falam o que era a ilha de Patmos, aonde era. Acabei de falar sobre a ilha de Patmos. A ilha de Patmos ali era um lugar de sofrimento e revelação. Era uma prisão romana para inimigos do Estado, onde João estava isolado por pregar o Evangelho. Transformou-se em um local de encontro divino, onde João recebeu as visões de um novo céu e uma nova terra. Segundo estudiosos, a ilha de Patmos era localizada no arquipélago do Dodecaneso, na Grécia. Era um local árido, mas com movimentação na época, servindo como exílio para João durante o reinado do imperador Domiciano. O nome Pátimo, ele é associado ao significado de meu destruidor, indicando que era um local de punição severa. Mas estamos dando uma introdução sobre Ilha de Patmos, mas você vê o quanto houve da parte de Deus uma honra muito grande para João, porque até o local que ali era propício, um local para muitos como local destruidor, associado a Patmos, um local ali que, segundo o que fala historiadores do tempo, ele era um local que servia de exílio, era um local onde as pessoas silenciavam as suas dores. Mas aí João, ele teve esse encontro ali com Deus. E o texto que nós lemos em Apocalipse, no capítulo 1, versos 9 ao 20, ele vai relatar para mim e para você uma visão inicial de João na ilha de Patmos, onde podemos falar que através desse capítulo 9 ao 20, nós podemos dizer que foi um dia do Senhor, foi um dia onde o Senhor teve um encontro com João, vê Cristo ressuscitado e glorificado no meio de 7 candeeiros ou igrejas.
Jesus com aparência divina e majestosa comissiona João a escrever o que vê para as 7 igrejas específicas. Então João, ele tem um encontro com Jesus ali, e Jesus vai passando para ele revelações sobre as 7 candeeiros ou igrejas. Então Jesus, ele tem uma intimidade com João. O cenário de João, no versos 9 e 10, João aqui na Bíblia, ele é exilado em Patmos por pregar o Evangelho, que nem eu acabei de falar sobre a ilha de Patmos. Identifica-se como companheiro de tribulação. Ele estava em espírito, indicando uma experiência profética e profunda com Jesus. Porque ele estava naquela ilha ali, mas ele não estava só. Jesus, ele estava ali com ele, e ali ele tem visões. A visão de Jesus glorificado, versos 12 ao 16, fala isso. João vê Jesus no meio de 7 candeeiros. Esses 7 candeeiros, a gente podemos dizer que é 7 igrejas. Porque quando a gente fala em candeeiros, podemos falar também um significado de luz, de chama, que chama a atenção. A descrição usa símbolos poderosos. Aqui na Bíblia fala cabelos brancos. Isso para nós traz que Jesus, naquela aparição ali, ele traz para nós um exemplo de eternidade e sabedoria. A palavra vem dizer também em olhos com chamas. Olhos com chama. A gente pode também entender que esse nosso Jesus glorificado, ele tem sua onisciência. A palavra vai dizer que pés como bronze representa a pureza e julgamento também. Fala também nesse capítulo e versículo sobre a voz como muitas águas. Para nós, essa visão, podemos refletir e entender que isso é uma autoridade de Jesus, quando ele aparece para João. E uma espada na boca. Quando fala isso, essa espada que aparece na boca ali, podemos entender para nós que é a palavra que julga. A palavra que vai julgar cada um de nós. A mensagem de esperança e autoridade podemos ver também no versos 17 e 18. Jesus, ele tem esse encontro com João. E ele diz, não temas. Creio eu que quando João teve esse encontro com Jesus, foi muito forte. Creio eu que esse encontro trouxe nervosismo, trazendo para os dias de hoje. Trouxe um pânico. Você vê Jesus, mas Jesus chega para João e diz, não temas. Quando ele diz isso para João, ele está afirmando que ele é o primeiro e o último. Aquele que vive, morreu, mas ressuscitou.
E ele ainda diz para ele possui as chaves da morte e inferno. Mas ele fala para João, não temas, calma. E no versos 20, João interpreta ali a visão, as 7 estrelas. As 7 estrelas ali, quando a gente fala de estrelas, nós sabemos que estrela ela resplandece. Quando ela aparece, ela chama a atenção. As 7 estrelas podemos dizer que são os anjos ou mensageiros das 7 igrejas. A palavra de Deus aqui fala também. Essa passagem, podemos falar em líderes. Então, João ele tem um encontro com Jesus. E o significado desta visão, o significado dessa visão inicial, garante que Jesus está presente, que ele conhece e controla toda a situação da igreja, mesmo a igreja estando em meio à perseguição. Mas eu digo, meu amado, para mim e para você, que mesmo com tantas dificuldades que estamos encontrando hoje, até para pregar o evangelho, é o tempo, muitas vezes as pessoas, mas Deus ele está dizendo que está no controle. Nada ainda saiu fora do controle. O sofrimento não é sinal de abandono. A palavra vem dizendo isso aqui para mim e para você, através desse capítulo e versículos. Mas na participação e na perseverança de Cristo. O que é que eu quero dizer com isso? Muitas vezes se encontramos num sofrimento, numa situação difícil, mas isso é para que nós continuamos perseverando no amor de Cristo. Jesus ele é soberano, ele é absoluto sobre a vida e a morte. Meus amados, esse capítulo, esse versículo, ele vem trazendo para nós a importância de a gente realmente saber que Jesus, ele veio para nos salvar. E ele fala que através desta palavra, ali na ilha de para João, na ilha de Patmos, que é importante nós como cristãos, nós sabemos que existe um Deus que fala por mim e por você, diante de muitas lutas que podemos passar. A importância que Deus passa para mim e para você é que Ele está conosco em todos os momentos. Assim como Ele estava ali na ilha de Patmos com João, Ele também está conosco. João, no capítulo 9, ele vem descrever-se como irmão e companheiro na tribulação. Ele estava ali exilado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No versos 10 e 11, eu acabei de falar. Foi lá no dia do Senhor que Jesus recebeu as visões de Apocalipse, incluindo a instrução para escrever e enviar as mensagens às 7 igrejas da Ásia. João vê o Cristo exaltado no meio de 7 candeeiros, ou 7 cartiçais de ouro, que representa as 7 igrejas. Mas, meus amados, o mais interessante de tudo, que embora
tradicionalmente vista como um deserto isolado, historiadores indicam que era uma ilha com povoamento e até de fato um local de punição severa, a ilha de Patmos. Mas o que Jesus mostra para mim e para você através de João, que Jesus, ele é o nosso rei e ele foi glorificado por Deus. E ali ele escreveu aquelas cartas ali, podemos dizer isso, para que o Evangelho, ou João, escreveu essas cartas para que o Evangelho chegue a mim e chegue a você. Forte abraço a todos, a paz do Senhor, até o próximo encontro.